E sejam muito bem-vindos a mais um Pod Mais Avan. E hoje eu posso usar uma frase que eu sempre quis usar, que é um prazer inenarrável trazer este convidado que estamos trazendo hoje aqui, que é o Jorge. E a gente já vai entrar em mais detalhes sobre ele para falar de um assunto que, olha, na atualidade é uma dificuldade, que é gestão de tempo. Mas antes de tudo, Carol, fala pra gente por que pode mais? Porque acreditamos que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer? Pode Pode mais! mais! Ivo, entra a vinheta. É isso aí. E Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Mais Avan. E eu vou ter que usar uma cola, porque é muita competência aqui, né? Para quem não conhece o Jorge, ele é um parceiro nosso, né, Jorge, que presta aqui consultoria para a Avan. Ele é o nosso parceiro em desenvolvimento de competências comportamentais, consultor de RH, especialista em liderança e comunicação, né, Carol? Isso aí. Eu recentemente conheci o Jorge, né, no curso de oratória, falando sobre meus frios na barriga, sobre falar em público, e estamos aqui hoje, né, com esse convidado ilustre. E eu queria fazer a primeira pergunta, que é falar um pouco sobre essa trajetória da comunicação, né? Como que foi isso na sua vida? Como que ela aconteceu? Se apresenta aí para nós, Jorge. Fala um pouquinho de você. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, né, estar aqui com vocês. De fato, eu estou em sala de aula já a vida toda. São 40 anos, mais ou menos, trabalhando com educação também. E poder sentar aqui nessa mesa e participar desse projeto é, sem dúvida, emocionante. Independentemente de toda a experiência que tu tenhas em termos de comunicação, sempre uma experiência nova gera uma emoção nova. Então, Qual foi a última vez que você fez uma coisa nova pela exato, primeira vez, exato. né? Então, eu estou fazendo aqui uma coisa nova pela primeira O vez. jogo virou, Jorge. Você tá falando pra mim que você tá com Virou. frio na barriga. Exatamente. Mas estamos sendo avaliados da mesma forma. Depois vem a notinha assim, Carol, eu sou comunicação. Vi e-mail, né? Acho que 8,5 ali. 8,5. Olha, talvez. eu estou... a minha formação é em recursos humanos e fazendo especializações em gestão de pessoas, em psicologia comportamental e também mestrado, com foco em administração, muito foco em liderança, porque é uma área que me chama muita atenção. Quando eu falo de liderança, eu sempre falo da postura liderança, do comportamento liderança. Não o cargo. Não né? o crachá, O não o crachá, crachá, né? né? O crachá é um detalhe, digamos assim, técnico, administrativo. Mas a postura de liderança, aquilo que tu exterioriza como líder, não tem nada a ver com a função que tu exerce, com o cargo que tu exerce. E dentro dessa postura de liderança, que eu acho que sempre esteve comigo, vem junto a habilidade da comunicação. Claro que foi aprimorada, que foi aperfeiçoada com o tempo, porque comunicação você precisa desenvolver. Né? Existe um debate, inclusive, no mundo corporativo entre os psicólogos, neurocientistas, se a habilidade de liderança ela é inata, né? Se o cara já nasce líder. E existe uma dicotomia, claro, né? Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. Como eu não sou neurocientista, a percepção empírica que eu tenho é que, sim, algumas pessoas têm essa impressão de que elas, desde pequenininhas, têm essa habilidade. Mas, sem dúvida, o meio também altera o teu comportamento e aprimora as tuas competências e habilidades. E a busca, né? Principalmente. E desde só trabalhando, 12, 13 anos já estava trabalhando, porque na época até podia, né? Sim. Não fez mal nenhum. Nenhum. Não precisei de psicólogo, de terapeuta, nada, né? Eu também com 13 já comecei. E foi uma experiência muito boa, né? Eu não estou dizendo que tem que começar, não é isso. Sim. Aí, São épocas diferentes são épocas também, né? diferentes e a gente tem que respeitar essa mudança aí de energias na sociedade, né? Mas comecei, então, muito jovem, dando aula e trabalhando na área da saúde, que o pessoal diz, mas tu é professor, tu dá aula em universidade, tem escola, eu tenho escola, tal, escola técnica. Que legal. E o pessoal diz, puxa, mas tu sempre fez isso? Não, não.
Eu sou um técnico em radiologia, com especialização em radiologia vascular, neuroradiologia e Você intervencionismo. tá brincando? Totalmente diferente. Polêmica, ninguém sabia disso. Essa é de primeira mão para É. todo mundo. É sério, Jorge? Na verdade, eu me aposentei muito jovem, por causa sempre trabalhei em hospital, mas paralelamente a esse trabalho, eu fui gerente de um centro de imagem. Paralelamente a esse trabalho, eu sempre dei aula. E aí, aos poucos, então, eu fui descobrindo que eu gostava mais de dar aula, eu gostava mais de estudar, eu gostava mais de ler. Eu gosto de ler, né? De forma muito continuada e ler vários assuntos. Isso desde pequeno, você já teve essa... Adolescente, assim, eu já... Já é um diferencial, hein, Jorge? Que adolescente lê é difícil. Não, mas eu sempre gostei. E como diria minha filha, eu tipo curtia, sabe? Curtia a leitura, né? De boa, né? Na aula dele, ele fala, a cada 10 palavras que ele fala que a gente precisa ler. Ler. É porque ler abre o teu campo de visão. Vocabulário também. Eu vou encerrando o assunto comunicação e oratória, porque não é o foco principal, né? A comunicação e oratória, ela tem 3 pilares. A tua voz, não a do locutor de rádio que queria ser, não, a tua voz. A tua linguagem não verbal, tua linguagem corporal, que tu treina, e o teu vocabulário. Voz tu treina, tu desenvolve, tu aprimora. Não, mas eu tenho uma dificuldade física, então tu vai num fonoaudiólogo, ele vai te auxiliar. Né? A minha voz é muito baixa, muito fraca, então tu sabes isso, então tu vai aumentar o timbre da tua voz. Ou seja, tu treina. Comunicação e expressão oratória sempre orienta nesse sentido. A tua linguagem corporal, tua linguagem não verbal, que é a continuação da tua voz, que tu treina. Né? Tu aprimora isso. Todos os grandes comunicadores treinam comunicação e expressão oratória. Sim. Né? Todas as pessoas públicas que a gente vê falando muito bem, com propriedade, sabendo usar o timbre da voz e a intensidade da voz, eles treinaram para fazer isso. Entendeu? Não sei aquele 5%, que é aquele pessoal que já sai do útero falando. Mas 95% precisa treinar. Isso tudo se envolve. Agora tem o seguinte, desse tripé sustentação, o único que não dá para comprar no supermercado, não dá para desenvolver é o vocabulário se tu não lê. Sim. Por quê? Porque o vocabulário ele é de dentro para fora. Né? Vocabulário, vernáculo, cabedal de palavras, expressões, tu tem à disposição ali no teu cérebro, tal, que tu vai utilizar numa interação. Mas para tê-los no teu cérebro cortical, primeiro tu tem que inseri-los. Sim. E é através da leitura que você vai ganhando, né? Não é só um livro que vai te deixar com o vocabulário mais rico, né? Não tem fórmula, não dá para comprar 1 quilo de vocabulário, entendeu? Tu ganhar do pai uma dúzia de vocabulário. Não dá. Não importa qual seja a tua condição social, financeira, acadêmica, tu tem que ler. Entendeu? E ler aprimora essa competência de comunicação. Agora, não tem medo da exposição. As pessoas não têm medo de falar em público. Sim. Todos nós falamos em público. É normal, é natural, né? É natural. Exato, A gente já faz isso, né? Qual é a nossa grande angústia? É a exposição. Entendeu? Pensar que agora dezenas, centenas, milhares de pessoas podem estar me vendo. Se eu falar algo errado. Exato. Sim. Isso te deixa tenso, te deixa nervoso. Na verdade, eu acredito que você deixa de ser na essência e começa a pensar mecanicamente, eu estou falando, alguém está pensando, então tem que pensando sobre mim, né? E isso limita a tua naturalidade, a tua espontaneidade. Que aí dá aquele trava, aquele chevette no álcool. Minha professora de mestrado dizia, para ser bom professor, tu só precisa de 2 coisas. Domínio do assunto e domínio do palco. Entendeu? Domínio de assunto, tu tem que estudar, tu tem que buscar, tu tem que desenvolver. Domínio de palco é treinamento. É refazer. E o frio na barriga passa quando? Não passa. Sim. Você administra. Você administra. Olha só, ter medo de falar em público é algo perfeitamente normal. O que não é normal é ser covarde. Sim. Entendeu? Então,
gerente me convidou para fazer a apresentação do projeto, que eu montei, eu ajudei a montar, eu conheço, eu domino o negócio, mas eu não vou. Eu peço para minha colega porque eu tenho medo. Olha só, Pra covardia. segurar o cartaz lá, né? Isso. Aham, No é. ensino médio, lembra? Aham. Alguém sempre queria segurar o cartaz? Tu pode segurar cartaz no ensino médio, até na faculdade, mas quando tu entra no mercado de trabalho, Sim, Tem que sim. apresentar. tu quer segurar cartaz? Pode segurar, mas tu vai ficar ali. E no teu que canto. entra, que se você fosse entrar numa seara de comunicação, comunicar também o teu trabalho, saber vender, isso é essencial para esse Perfeito. administrar também. E isso dá muito a ligação para o assunto que a gente vai tratar hoje, que é de gestão de tempo, né? Perfeito. Como a mesma forma que a comunicação em oratória você hoje faz, você tem que administrar essa parte interna também, junto com técnica, a gestão de tempo, aonde você também é especialista ali em competências de liderança, né? Perfeito. Também a gente precisa disso, né, Jorge? E assim, vamos lá. Hoje em dia todo mundo Instagram, arrasta para cima, story para lá. Se você for ver, hoje o story ele tem 30 segundos. Perfeito. Então isso também está mexendo a Bacana. relação que as pessoas têm com a administração de tempo, né? Então, como que você começou na tua trajetória? Onde que a gestão do tempo entrou na tua linha, no teu escopo de desenvolvimento ali, junto com todo mundo que você trabalha, Jorge? Muito legal essa pergunta, porque eu consigo enxergar o meu aprimoramento em gestão do tempo há, sei lá, 40 anos atrás. Uhum. Eu fui elencado a um posto de chefe de departamento pessoal. Além da radiologia que eu trabalhava, eu também era chefe de departamento pessoal. Nós estamos falando da década de 80, né? Isso no mesmo local ali. Isso, no mesmo local. Mesmo local. E, como chefe de departamento, eu chefe de mim mesmo, né? Porque só tinha eu ali no setor. E aí, O eu que. e aí eu comecei a perceber que todas as tarefas têm rotina. Todas as tarefas têm rotina. A montagem de um podcast tem um roteiro, Sim. não tem? Tem. Então, a tua função dentro de uma empresa, não importa qual seja ela, tem um roteiro. Uhum. Ah, não, eu não tenho agenda, porque eu sou vendedor externo. Aham. Mas tu tem um fluxograma de visita de cliente. Que não tem que seguir, né? Inclusive, assim, 8 horas eu estou em tal cliente, 9 horas... tem. Então, tu tens uma rotina. Todos nós temos uma rotina. E eu percebi isso, que havia uma rotina. Eu estava no departamento pessoal, na época. Então, dia 31 eu tenho que trocar os cartões ponto. Falando da década de 80. Pessoal. Tem que trocar cartão ponto. Aí, dia 1º eu tenho que calcular os cartões ponto, verificar falta, atraso e tal. Porque até o dia 10 eu preciso deixar a folha de pagamento pronta, porque até o dia 12 eu tenho que deixar a guia de recolhimento de INSS. Enfim, departamento pessoal, rotina de trabalho. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a escrever isso. Eu peguei um papel, não sei se vocês lembram, mas em cima das mesas era muito comum ter um quadradão, assim, um retângulo grande de papel, que eram folhas. Tipo um flip chart. Um flip chart. Olha só, década de 80, não tem computador, não tem celular, não tem nada disso. Tá? No máximo, tu tem um fax. Por incrível que pareça, as pessoas viviam assim, né? Exato, exato, e dava certo. Então, em cima daquele papel, eu, com uma caneta e uma régua, eu fiz um retângulo e dividi 30 escaninhos ali. Como São os dias. 30 dias, o calendário do mês. E aí eu coloquei, dia tal eu tenho que fazer isso, e eu comecei a escrever. Só que eu comecei a escrever antes do mês começar. Tá, para o mês que vem, eu vou pensar no mês que vem. Dia tal eu tenho isso, dia tal eu tenho tal. Muito bem. E aí, tinha dias em branco, mas sempre surge aquilo que é urgente, eventualmente aquilo que é circunstancial. E aí, eu comecei a antecipar as coisas. Pô, eu tenho que fazer a guia de recolhimento no dia 12, porque ela precisa ser paga no dia 12. Então, eu vou fazer o seguinte, terminei a folha de pagamento, que era feita à mão, eu já vou deixar a guia datilografada. Eita. Já vou deixar a guia datilografada. Só para a gente exemplificar aqui, o que é datilografar? Para galera que não sabe. Boa, Carol, porque vamos enriquecer o vocabulário. Carol, eu fiz curso de datilografia, sabe, né? Eu me lembro que uma vez a minha filha me perguntou isso.
minha filha mais nova, que hoje já é adulta. O que é curso da datilografia, pai? Como é que eu vou te explicar? É para aprender assim a digitar de forma mais rápida, tal. Mas eu aprendi sozinha, pai. Eu sei, Pois é, mas mas era lá atrás. diferente. Era uma não era- competência, né? Era uma coisa que você Era. colocava no currículo para poder, opa, E o computador era a máquina de escrever, né? escrever. Eu datilografava a guia de recolhimento antes. E aí o que eu fazia naquela tabela? Eu riscava. E assim eu comecei a resolver os problemas urgentes e até os circunstanciais. Daqui a pouco a gente detalha isso melhor. Mas eu comecei a antecipar coisas. Sabe aquele ditado? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje? Então, esse é o primeiro passo se tu quiser fazer uma boa gestão do tempo. Eu não estou dizendo para tu te arrebentar de trabalhar. Eu estou dizendo o seguinte: tem tempo para deixar esse documento aqui pronto? Tem. Então deixa, cara. Planejamento e organização, né? Isso. São duas. E Eu vocês, lembro de. Cultura van, né? vocês sabem o que eu descobri? Que depois de uns meses fazendo isso, quando chegava no dia 15, sei lá, no dia 20 no máximo, eu tinha toda a rotina do setor pronta, pré-pronta, entendeu? Isso, Jorge. Então, você cuidava de várias tarefas ali. Tá. Só que você não tinha esse conhecimento antes de você colocar num papel Não. e começar ali a planejar, organizar. Essa visualização das suas tarefas ali no curto, no médio, no longo prazo, isso te ajudou a conseguir administrar teu tempo de forma melhor. Isso impulsionou, me fez enxergar o que é a gestão do tempo. Numa época em que não se falava de gestão do tempo. Numa época que não se tinha planner, porque você está falando que você está criando um planner, né? Exato, não tinha Naquela planner. época não tinha um planner pronto, não se comprava assim, né? É verdade. Eu comecei a enxergar aquilo ali. Poxa, mas isso melhora a minha eficiência e me dá tempo para outras coisas. Né? Porque se tu pensa em termos de mundo corporativo, claro que tu tem tarefas a serem cumpridas. E produtividade. Exato, mas qual é a grande sacada de um profissional de qualquer área? Não importa qual seja a área, não importa qual é a função da pessoa, entendeu? Ele pode ser muito bom naquilo que ele faz, assim como ele pode ser um líder naquilo que ele faz. Sim. Não importa qual função ele exerça. Só que isso é intrínseco, isso é de dentro para fora. Então, fazendo aquela tabela de forma assim, eu não estava nem pensando em gestão do tempo. Eu estava pensando, com isso eu enxergo melhor as minhas tarefas do mês e eu vou otimizá-las, eu vou melhorar. E aí, com o tempo, poucos meses depois, eu observei que eu tinha mais tempo de sobra. Sabe, do tipo, tu senta na tua mesa e diz, o que eu vou fazer hoje? Se eu olhar o planejamento, não tem nada. Só para o mês que vem. Eu vou antecipar alguma coisa do mês que vem. É verdade? Não, peraí. Então, ao invés disso, eu vou organizar tal coisa aqui. Eu vou pegar o arquivo, folhas, pastinha pastas roturadas de todos Não é a pasta os colaboradores. Isso. Então, eu vou organizá-las, vou fazer uma limpeza, não sei o quê. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação dos cálculos estou conjecturando agora, INSS dos últimos 6 meses. Putz, eu encontro um erro. O gerente, olha só, estou aqui fazendo uma reavaliação. Está fazendo reavaliação? Parabéns, entendeu? Ou seja, a tua boa gestão do tempo, ela começa a ser vista. As pessoas começam, no bom sentido, não para ser arrogante ou prepotente, não, cara, eu quero ser uma pessoa eficiente e eficaz. Ela mudou a tua relação com o eu não consigo? Porque se você fosse ver antes de toda essa organização, se alguém fosse falar para você, Jorge, eu preciso que você organize aquele arquivo. Opa, não consigo. E muda essa relação, né? Totalmente. Olha, me permitam filosofar rapidamente. A vida, ela não basta ser contada, ela tem que ser vivida, tem que ser experimentada. Então, às vezes, eu encontro alguém bem mais jovem e eu digo, olha, no meu tempo, não é? Eu já tive aluno assim de 20 anos que diz, olha, no meu tempo, eu digo, meu tempo, muito tempo. Só que é o seguinte, tem que ser respeitado, porque cada um vive as suas experiências, entendeu? Vive as suas emoções, as suas verdades. Então, quando a gente fala de gestão do tempo, por exemplo, tu tem que viver isso, tu tem que viver. Jorge, isso mudou a maneira como tu enxerga a possibilidade de fazer? Completamente.
Completamente. Por quê? Porque aquilo que passa a ser teoricamente impossível, tu visualiza feito a partir do momento que tu tens tempo hábil para isso. Nunca diga que tu não tem tempo. Eu lembro de uma experiência que eu tive, assim, quando eu era da loja, a gente tinha, sei lá, tem as tarefas do dia, tem aquelas tarefas que vão acontecer naquela semana, e eu sempre também tinha esse hábito de escrever. Então, os meus colaboradores não vão deixar eu mentir. Tinha uma listinha no provador com todas as tarefas que tinham que ser feitas naquele dia, que eram de todos os dias iguais, né? E aí, durante a semana tem troca de preço, promoção e tudo mais, né? Então, eu escrevia. Então, a gente sempre começava com essa coisa do adiantar. Ah, vamos adiantar. Quando eu olhava que eu tinha uma tarefa para quinta-feira, eu não deixava para precificar ou encabidar na quinta-feira, né? Eu fazia sempre antes. Então, acabava que, tipo assim, quando chegava no dia, tava muito mais tranquilo. A gente arrumava as coisas que dava pra fazer antes e deixava pra fazer aquilo que só dá pra fazer no dia. Então, a gente conseguia ser mais produtivo. E, em contrapartida, num outro setor que eu tinha, que era o setor de cosméticos, eu não fazia essa divisão porque era um setor pequeno. E acabava que as coisas, tipo assim, lá fugiam, né? E eu conseguia observar o quanto que aquela organização com uma equipe muito maior era muito mais eficaz. Perfeito. Porque eu organizava e naquele setor não, porque realmente eram 2 pessoas, é um setor menor, então não precisa, na minha cabeça não tinha essa visão de preciso organizar da mesma forma que são mais pessoas, né? Perfeito. Então, quando você falou assim, do planner e tal, eu não tinha planner, a gente tem, né, um bloco de notas, então eu enfileirava tudo certinho que tinha que ser naquele dia. Meu colaborador chegava, olhava, né, terça-feira, por mais que ele não se lembre, eu não sei o que tinha que fazer, tem ali a listagem certinha que precisava ser feita naquele dia, e fora as coisas que fugia né, da nossa rotina. Acontecer, né? E aí eu mandava ali, tipo, escritinho pra eles, tem que fazer isso, isso, isso hoje, tarefas de hoje, né? Então eu consegui visualizar bem certinho essa coisa do escrever e como é importante, né? Porque a gente só consegue visualizar tudo que precisa ser feito depois que. Inclusive, eu acho que eu já vou até melhorar algumas das minhas organizações. Sim. Vocês sabem que essa coisa de organizar é pessoal, assim. Tu precisa te organizar. Só que a desculpa sempre é para fora, né? Sim. Não, porque o fulano não me entregou, porque a Beltrano não fez aquilo. Isso, sempre essa terceirização de responsabilidade, sempre. né? Sabe que tem uns itens que chegam para mim, para alguns alunos, de rotina, alunos que fazem estágio, de rotina, o aluno precisa receber um dosímetro, né? Pessoal, não vou entrar em detalhe, é um dosímetro que vem inicialmente para ele enquanto ele tiver estágio. E esse dosímetro, sem esse item, o aluno não pode fazer estágio. Então, olha só, o que eu, observando a rotina de envio, recebimento dos dosímetros, o que eu notei? Todo dia 20, o envelope chega referente ao mês seguinte. Então, no dia 20 de junho, chega o envelope referente a julho. Mas isso não está escrito em nenhum lugar. Isso não está definido num acordo. Isso é só tu prestar atenção no que está acontecendo à tua volta. O que eu notei num mês, uns tempos atrás? Que chegou dia 20, não veio, mas como não é regra, talvez chegue. Aí, 18 não chegou, 19 não chegou, 20 não chegou, 21 não chegou, 22 não chegou. Eu fui lá no e-mail, olha, eu queria ver tal, porque normalmente chega dia 20 e tal, e eu percebi que não chegou. Eu tinha que fazer isso? Não. Por quê? Isso pode chegar dia 30. Sim. Né? É troca, não é problema. Por que então tu vai te meter nisso, Jorge? Por causa da minha gestão do tempo. Olha, percebi que não chegou. 2 dias depois vem um e-mail, professor, desculpe, aqui o contrato venceu. E aí a gente não pode enviar. Se eu não mando o e-mail, você não vencia. E sempre chegou naquela data, né? Agora, olha só. Se o aluno não vai para o estágio porque ele não tem o dosímetro, de quem é a culpa? Sim. Minha. Não tem nada a ver com isso, se eu Não, para com isso, cara. Tu é o responsável. Sim. Então, assim, olha, Alan, eu não consigo te entregar o relatório porque a Carol não me mandou os dados. Sim, mas, Jorge, isso não é comigo. Isso é contigo com a Carol. Resolve lá. Só que na teoria isso é muito fácil. Na prática isso é muito complicado. Essa gestão do tempo, ela teoricamente ela é facílima. Sim. Mas na prática ela é difícil porque tem uma variável humana envolvida. Sim. E pior, mais do que uma variável humana. Quando 2 seres humanos se conectam, positivamente ou negativamente, isso pode dar problema. Então, eu vou encher o saco da Carol porque ela não mandou os dados. E a Carol fica brava comigo, porque hoje ela não está bem e tal, e ela fica chateada comigo.
entendeu? Por isso que eu atrasei o relatório. Aham. A culpa continua sendo minha. Sim. E não resolveu o problema ainda. O grande problema na gestão de tempo é responsabilidade individual que as Uhum. pessoas têm que assumir. Não, mas eu não posso fazer nada se eles não me mandaram. Como não pode fazer nada? Tu não é o Sim. responsável? Recentemente, eu me atrasei num treinamento. Eu me atrasei num treinamento de gestão do tempo. Olha só. Foi irônico, né? Olha o paradoxo Irônico. do negócio. Depois eu até falei para os alunos. Fala a verdade, que alguém falou. É. Professor de gestão do tempo chegou atrasado. Por quê? Porque um trajeto que deveria ser feito em 1h30, eu levei 4h30 para Aham. fazer. Trânsito, acidente e tal. Era 101, não preciso dizer Sim. nada. Muito bem. Foi cancelado o encontro e teve um novo encontro. E eu paguei o café do pessoal. Mas o curso não era meu, eu estava Uhum. só fazendo o curso. Mas eu disse, não, no mínimo o café eu vou pagar. Vai ter cobrança de novo da sala? Não, não vai. Beleza, senão eu iria pagar. Mas o café, pelo menos, eu faço questão de pagar. Mas, Jorge, tu não teve culpa. Mas quem atrasou? Sim. Independentemente do trânsito, Não é tá? culpa, é responsabilidade. Responsabilidade. responsabilidade, Exatamente. Então, isso. o que eu percebo em gestão do tempo é que é uma ação facílima, mas as pessoas precisam assumir a responsabilidade. Para desse negócio aí que tu não tem tempo. Porque Entendeu? entrando naquele aspecto que você falou, a teoria ela aceita tudo, né? Isso. O dia tem 24 horas, vamos colocar em tempo cronológico ali para todo mundo, né? Perfeito. 24 horas. Perfeito. Mas, na prática, a forma com que se faz a gestão dessas 24 horas é muito particular e também tem a ver com o aspecto comportamental, né, Jorge? Perfeito. Eu diria para ti que gestão de tempo é 80% comportamento, 20% técnica. Porque quando você fala de tempo, a maioria não consigo, não tenho tempo para isso. E na verdade é que você não quer ter tempo para isso, Exato. né? Tu não te organiza. Ah, Jorge, mas olha só o teu atraso. Tu te atrasou para o curso, não é Uhum. verdade? Eventualmente tu pode te atrasar. Atenção, a palavra aqui não é atrasar, é eventualmente. Pode acontecer. Eventualmente pode acontecer. E quando tu te atrasa numa situação como essa, as pessoas olham e dizem, não se preocupa não, que é a Carol. Se ela atrasou é porque tem um motivo, Aham. entendeu? Tem um motivo. Ano passado, houve um conflito de agendas dentro daquilo que eu tinha planejado, um encontro de PDA aqui, e eu não tinha curso naquele dia aqui. Daqui a pouco, todo mundo me procurando, e cadê o Jorge? Cadê? E todo mundo preocupado, porque o curso começa às 8, 6h30, eu estou aqui, Aham. entendeu? Sempre faço isso, entendeu? Se o cara está atrasado, aconteceu alguma coisa. A gente foi descobrir depois que era agenda, na verdade, não era aquele dia, o dia do curso. Mas por que todo mundo ficou tão preocupado? Porque ele não atrasa, Aham. entendeu? Ou seja, estou falando de O comportamento. problema seria se fosse, não chegou, tá marcado às 8, todo mundo chega às 9. Porque é o Jorge. Então, Isso. Sempre O acontece. contrário também é verdadeiro. É. Todos vocês e todos que estão nos vendo e nos ouvindo conhecem alguém dentro do setor que se atrasa. Sim, sim, Assim como conhece alguém do setor que é reclamão, sim. entendeu? Vamos fazer um piquenique, vai chover, criatura já disse. Sabe que é característica muito bom. Aquele indivíduo que é do contra, não vai dar certo. É. Tu sabe quem é. Todos sabem, falando em gestão do tempo, com quem eu posso falar facilmente para, por exemplo, antecipar os dados do relatório. Porque se o meu relatório tem que ser entregue no dia 20, Sim. e a Carol precisa me mandar esses relatórios até o dia 20, essa conta está errada. Uhum. E eu não digo na rotina, está errado na minha percepção. Peraí, Sim. se eu tenho que entregar dia 20, eu não posso esperar os dados no dia 20. No próprio dia 20. É o cara que deixa de fechar o relatório no último dia. Ele poderia fechar um dia, mas ele deixa para o último dia. Claro que o sistema vai travar. Uhum. É lógico que a impressora vai dar pau. A probabilidade de acontecer alguma Lei de coisa. Murphy, lógico É. vai acontecer. Então a gestão do tempo é o seguinte, te antecipa, cara. Se teu relatório tem que ser entregue dia 20 e ele é tua responsabilidade. Ele não é da Carol. Carol é responsável. Só te usando de cobaia aqui, Carol. Sei, não. Carol, tu és responsável pelos dados que tu vai passar para mim, certo? Mas o relatório é meu, que eu tenho que entregar para ti. Sim. Então, não adianta dizer, fala com a Carol, foi ela que... Não, a responsabilidade E aí minha. o relatório não chega e tal, por que não chega? Porque a Carol não me mandou. Exato, alguém é culpado, né? Não resolve Então, o problema. Qual é a grande sacada nessa hora? Tem que entregar no dia 20. Dia 15, eu já estou conversando com ela, sabe? Tipo, Carolzinha, me ajuda aí. Preciso dos dados, tal. Tu consegue me mandar hoje? Tá doido, Jorge, tá muito cedo. Mas tu acha que até amanhã tu consegue me mandar? O que acontece com a pessoa
que é muito boa em gestão do tempo? Ela é chata. Ela tem, a gente pode até falar que ela tem atitude, né? Que é Ela o tem nosso atitude. valor. Ela Isso, vai, não isso. espera. Boa gestão do tempo é uma característica comportamental comum nos grupos sociais? Não, Não. não. As pessoas chegam atrás. A minha mulher, se o compromisso é às 9 ela sai de casa. Tem até um mito que é elegante chegar atrasado, né? Eu acho um absurdo chegar É. atrasado, Aham. entendeu? Mas, assim, algumas pessoas, elas são realmente, assim, estrambelhadas, elas chegam Sim. atrasadas. E tu já sabe, né? Ih, esquece, vai chegar no horário. Então, assim, se tu queres fazer uma boa gestão do tempo, primeiro, não te atrasa para as coisas. Ah, mas Jorge, tu pegou um engarrafamento em 4 horas. Isso é uma vez, né? Aham. Quem nunca tinha visto acontecer, né? Sim. Uma vez. Acontece, eventualmente. Por isso que o Eventualmente vai destaque acontecer. na palavra eventualmente, né? Eu acho que isso é Sempre. O importante. foco é o eventualmente. Agora, se eu sei que o relatório é uma rotina mensal, por exemplo, olha, não existe justificativa para ele atrasar. Por quê? Porque dia 15 eu estou falando com ela. Na pior das hipóteses, dia 18 ela me entregou os dados. Puta, mas o Jorge é chato, né? Tá tudo bem, cara. Eu sou chato, eu não sou mal educado, eu não sou grosseiro, eu sou chato. Pode ser, entendeu? Tu pode me chamar de chato. E por que tu me considera chato nessa hora? Porque eu tenho um padrão mais apurado para essa coisa de gestão do tempo, que tu não tem. Por isso tu deixa para entregar no último dia. A pergunta é, qual o propósito da nossa empresa? É verdade. A gente está aqui para quê, né? Quem está entregando certo? Aham. A Carol que me entrega no último dia atrasado ou eu que entrego regularmente, de preferência um dia antes? Isso tá até porque você também é professor ali de comunicação, a gente Perfeito. abriu ali falando sobre isso, e essa parte de cobrança ali que você tem que mexer com uma eventualidade também entra a forma que você vai se comunicar. Então, a habilidade de você se comunicar com a pessoa, de fazer com que ela entregue o que precisa ser feito. E o dia, isso não serve só para trabalho, né, Jorge? Administração e gestão do tempo, as pessoas olham muito a fazer uma gestão de tempo dentro do meu trabalho, mas é impossível você fazer uma coisa no trabalho ser diferente na tua vida, Claro, né? claro. A gestão do tempo, ela vai para o seu dia todo, né? Claro. Como é que a gente administra isso, Jorge? Tá. Porque hoje não dá. Eu não consigo, não tenho tempo para isso. E, na verdade, a gente só não quer, a gente não para analisar e se autoanalisar o que a gente poderia estar sendo melhor, fazendo ali o que você fez lá atrás, né? Colocar no planner e não Isso. precisa só ser trabalho, né, Jorge? Não, tudo. Olha só, primeiro, não é uma ciência exata. Né? Boa gestão do tempo não é uma ciência exata. Eu posso usar técnicas, eu posso usar ferramentas, mas é evidente que se eu tenho 24 horas, e normalmente elas se dividem 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono, eventualmente eu vou usar 8 horas de lazer para fazer um curso. Isso tem até um nome técnico, né? Perfeito. Existem estudos. O que eu trabalho muito chama-se Tríade do Tempo. Olha só. Tríade do Tempo do Christian Barbosa. Ele divide o tempo nesses 3 elementos. Tudo que tu fazes que é importante, o que tu fazes que é urgente e o que tu fazes que é circunstancial. Só que eu falava do família, dormir, trabalhar. É claro que tu não vai seguir à risca aquilo. Sim. Eventualmente, Isso é a teoria, né? Teoricamente, tu precisa ter um tempo para tua família, tu precisa ter um tempo de repouso, de descanso, e tu precisa ter um tempo de trabalho. Tu vais levar, por exemplo, trabalho para casa? Eventualmente vai. De novo, O eventual. eventualmente. Entendeu? Não, eu tenho que terminar o relatório até amanhã, e, pô, é um cliente importante. Então, em casa, eu me concentro, pronto, tá tudo certo. O problema na gestão do tempo é se tu é obrigado a levar todo dia trabalho para casa. Sim. Entendeu? Ah, Jorge, mas eu não tenho culpa. Não, nós nunca temos culpa. Sempre alguém tem culpa. Sim. Né, pela nossa falta de tempo. Né? Alguém sempre é culpado. Não, mas eu estou super sobrecarregado. Sim, tu e o mundo todo está sobrecarregado. Então, a questão é o que tu entrega. Bom, então, 8 horas para dormir, 8 horas para a família, 8 horas para o trabalho. E, eventualmente, tu vai usar 8 horas de dormir para fazer uma festa, tu vai usar 8 horas de família, algumas horas para fazer o teu estudo, tua faculdade. O Christian Barbosa, que é um dos muitos autores, né, que falam sobre gestão do tempo,
ele fala muito sobre essa coisa assim, ó, família, vida social, trabalho, tem que equilibrar, né? Porque o estresse normalmente é o excesso, né? O É estresse, falta de equilíbrio, né? exato, Aham. é o excesso em alguns desses pontos, né? Ah, tem uma psiquiatra que diz que o estresse é excesso de presente, né? Que é isso, né? É ansiedade, excesso de futuro. Futuro. Ela tem uma teoria Aham. muito legal que fala sobre isso. E não tem problema, cara. O estresse é parte do processo. Existe até algumas teorias sobre o estresse positivo, Uhum. entendeu? O estresse é pontapé na bunda é bom porque te empurra para Aham. frente. Sim, Se sim. tudo der errado, se tudo der errado, Aquela a gente positividade. aprende o que não fazer, Sim. Aham. entendeu? É. Ou seja, Tem muito uma questão de perspectiva também ali, né? exato. E o Christian Barbosa, ele propõe o seguinte, cara, primeira coisa que tu tem que concentrar, tuas tarefas importantes. Uhum. O que são tuas tarefas importantes? São aquelas que dão resultado de curto, médio e longo prazo. São aquelas que não geram estresse, porque elas podem ser planejadas, podem ser Ah, pensadas, esse é um ponto legal, né? claro. Aham. Existem vários estudos, tá? A tríade do tempo não mistura os elementos. Legal. Então, se uma coisa é importante, ela não é urgente e não é circunstancial. Aham. Os três são completamente divididos. Não, mas isso aqui é importante e é urgente. Se é urgente, é porque tu já perdeu o prazo. Então, deixou de ser importante e passou a ser urgente. Tá? E a urgência é parte do processo. O Barbosa ele divide assim, ó, 70, 20, 10. 70 importante, 20 urgente, 10 circunstancial. Isso seria o ideal. Existe até um teste de, da tríade do tempo que está à disposição, inclusive, tá? Aham. Onde tu consegues fazer a tua pontuação. Como está hoje o meu tempo em termos de tarefas importantes, urgentes e Ah, você se circunstanciais? autoanálise, faz uma Isso, autoanálise isso, tua ali. Como isso. é que é o nome desse teste, Jorge? Tríade do tempo. Ó, Essa teste tríade- tria, digitou no Exato. Google ali. Isso, tá na internet, é Aham. bem tranquilo para fazer. Jorge, quantas vezes tu viu alguém com 70, 20, 10? Nunca, nunca. Porque isso é digamos assim, nossa, É a epifania, né? É o é. platônico ali, né? Talvez o chat GPT chegue ali e tal, né? Mas nós, os mortais, ainda não, entendeu? Ainda Sei. não. Então, mas eu já vi vários alunos que conseguem ter uma pontuação de importante maior do que urgente, maior do que circunstancial. Importante. Tarefas importantes. Pensa no teu trabalho. Cada um agora que está nos ouvindo, nos assistindo, pensa no seu trabalho. Para que tu estás ali? Uhum. Quais são as tuas tarefas? Então, isso é importante. Teoricamente, se tu fizeres isso dentro dos prazos estabelecidos, tu estás sendo eficiente, Aham. tá? Tu estás sendo eficiente. Então, tarefas importantes. Elas te dão o resultado de curto, médio e longo prazo. Elas estão dentro do teu planejamento de crescimento pessoal, profissional, porque tríade, nós estamos falando de vida, Sim, não só de sim. trabalho, tá? E elas não geram estresse, porque elas são planejadas, elas são pensadas, Uhum. tal, né? Só que daí tu perdeu o prazo. Eu não fui falar com a Carol para ela me antecipar os dados. Chegou no dia 20, o Alan está me cobrando e eu não tenho. Deixou de ser importante, passou a ser urgente. Sim. As pessoas elas têm uma dificuldade de importante e urgente, né? Importante, Essa urgente e diferença, circunstancial. né? É bem simples, É. olha só. Ir no dentista periodicamente é importante. Uhum. Ir no médico cardiologista, principalmente depois dos 50, periodicamente é importante, não é? Porque tu te previne contra Sim. doenças e tal. Mas se tu infartar, deixou de ser importante, passou a ser urgente. E por que tu infartou? Porque tu não foi quando tu podia ter feito uma prevenção, tal. Então tu não usou o elemento importante e tu deixou para o circunstancial. Quando tu leva o teu carro para manutenção? Quando? Quando dá os 10 mil, não sei o quê, ou quando a luzinha do painel acende. Sim. Tá procrastinando, né? Porque daí deixou de ser importante. A luzinha acendeu, não é mais importante, é urgente. O que tu faz nessa hora? Tu cola um esparadrapo em cima da Pra não luzinha ver. para não ver, entendeu? Então, assim, ó, o importante, cara, é planejamento. Sim. É aquilo que tu sabe que, entendeu? Vai te dar resultado. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso. Isso é importante. Uhum. Tu planeja isso. Mas o curso tem um custo elevado. Opa, então peraí, vou estar aqui no meu financeiro, entendeu? E tu distribui. Isso é importante, são tarefas importantes que tu estás distribuindo na tua rotina. Jorge, Vai lá.
Você diz, então, que o planejamento vai vencer a procrastinação ou tem mais elementos que podem vencer a procrastinação? Que é aquela coisa, tipo assim, eu vou deixar pra depois, vou fazendo depois, vou fazendo depois. O jeitinho brasileiro, Porque né? o urgente, pelo que a gente está aprendendo aqui, ele é causado pela própria pessoa. Isso, só que tem o seguinte, o mundo corporativo tem urgências. Sim. A urgência, tanto é que na tríade é 70, 20, 10, ou seja, existe 20% de Sim. urgência. Sim. Urgência que é o seguinte, o cliente ligou hoje e quer o negócio para semana que vem. Essa é uma urgência externa, né? Não Exato, causada Exato, internamente. exatamente. E isso é parte do processo que tu tem que, como diz um aluno meu, dar teus pulos. Entendeu? Só que é urgente, vai gerar mais estresse, porque o urgente, ao contrário do Do importante, importante. ele gera estresse. E Sim. ele não tem prazo. É o seguinte, já venceu. Já Uhum. venceu. Te vira, o cliente pediu agora, dá um jeito. Mas não tem problema. Entendeu? Ah, mas eu detesto esse estresse. Então vai vender picolé na praia. Se quiser trabalhar com comércio, com varejo, Com entrega, com produção. entrega, Sim. qualidade no serviço, no produto, vai ter urgência. Só que o que é importante? É a urgência não predominar. Uhum. É tu não criar a tua urgência. O problema não é ter urgência, o problema é quando tu cria urgência. Eu não falo com ela não... Eu não falo com o pessoal lá que tinha que me enviar um negócio, eles não enviam, e depois eu estou estressado por causa disso. Eu poderia ter falado 10 dias antes, ter visto isso e ter evitado o problema. E por que, Jorge, que as pessoas têm tanta dificuldade de se planejar? Isso que a Carol falou de sempre deixar para depois, deixa para frente, isso é uma comum, né? É. Isso acontece muitas e muitas vezes, e aí vai se criando uma urgência. Aí é uma bola de neve, né? Aí o prazo vai encurtando, a pessoa vai se pressionando, aí ela não consegue fazer a gestão dela do tempo no trabalho, aí passa para casa, aí já começa já não dorme. Lolo. Então toda aquela tríade ali, ela vai toda bagunçada, né? Esculhamba, Cara, na exatamente. tua experiência, por que Isso que é isso escolha, acontece, né? Isso é escolha. Uhum. Ser organizado é uma escolha. Tu escolhe ser organizado. Tu não compra isso no supermercado, não. Uhum. Entendeu? Organização. Ela é tua. Tu é uma pessoa organizada ou não. Ah, Jorge, tu fala assim porque tu não imagina como é o trabalho. Eu imagino. A vida toda dentro do mundo corporativo, ainda mais como consultor. Sim. Dentro da têxtil, dentro da metalmecânica, dentro do comércio, Várias do varejo, empresas, vários formatos de empresas. todos os produtos e serviços que tu possa imaginar, entendeu? Eu já estive. Então é o seguinte, qual a dificuldade da gestão do tempo nessa realidade corporativa? As pessoas. Só as pessoas. As pessoas são a dificuldade para tudo, mas também são a solução para tudo. Sim. Entendeu? Porque é uma pessoa que escolhe ser organizado ou não. Uhum. Porque existe, quando tu é contratado, tu assina um contrato. Nesse contrato estão as tuas atribuições. Ponto. É isso que tu tem para fazer. Teoricamente, aquilo ali é importante. Uhum. Né? E urgências podem surgir. Mas aí tu escolhe o circunstancial, que é o terceiro elemento. Uhum. Se eu pudesse apontar o dedo para algum responsável, para não dizer que a pessoa é o elemento circunstancial. Vou dar um exemplo. Hoje à tarde é aniversário da nossa colega, vai ter um bolo no refeitório. O setor todo está convidado. Mas eu estou aqui, ó, tem que ir amanhã, eu tenho que entregar o relatório. Mas pô, se eu não for, o que vão falar de mim, né? Uhum. Vão dizer que eu sou antissocial e tal. Quer saber? Depois eu dou um jeito no Sim. relatório. Dou um jeito. É. Quando a pessoa dizer eu dou um jeito, é porque ela vai estressar. Uhum. Entendeu? Porque ela está pegando um elemento que já é urgente, porque é para amanhã, e ela leva para o circunstancial. Não, eu vou lá no café. E eu não estou dizendo para tu não ir no café, não estou dizendo para tu não ir comer o bolo. Sim. Quanto tempo tu fica lá? Sim. Tu consegue ficar 10 minutinhos, dar um abraço na tua amiga, dar um oi pro pessoal e correr de volta e fazer? Não, eu consigo. Então não fica lá 20 minutos, meia hora. Volta. Nessa hora a gente escolhe ficar lá. Uhum. Sabe o teu colega? Todo mundo tem um desse, que adora sentar e conversar na tua mesa, entendeu? E conversa sobre várias coisas. Se tu for um bom ouvido, te conta a história da vida, entendeu? Uhum. E se lamenta contigo, né? São aquelas pessoas que precisam de energia positiva, porque estão vivendo um momento ruim e tal. E isso, e tu assim, ó, tadinho, né? Precisa tanto de mim. Não, peraí, quem precisa de ti é a tua empresa, Sim. entendeu? E eu não estou dizendo para tu não conversar com o teu amigo, com a tua amiga. Só que é o seguinte, mas olha só, vamos combinar uma coisa.
preciso terminar um negócio aqui, daqui a pouco eu tenho uns minutos, tal, e aí nós dois conversamos. Pode ser? Essa pessoa vai embora. Dependendo do perfil dela, vai dizer, fiquei tão triste com ela. Olha, não me deu atenção. É. Tu tá Meu vendo? Deus, olha. Cortou. E tu não queres, assim, ser visto como uma pessoa insensível, que não se preocupa. Ou seja, é um elemento circunstancial tomando tempo daquilo que deveria ser importante. Você e está até pegando ali, pelo que eu entendi, você está pegando os 10% e está jogando por 70%, né? Tá Exato, dando aquela exato, importância para aquilo, né? Exato. Quando tu faz o teste da tríade do tempo, façam, vocês vão Aham. gostar. É muito comum encontrar pessoas onde o circunstancial é maior do que o urgente, do que Sei. o importante. Entendeu? Pô, E Só que é uma pessoa legal, tá? Aham. Meu, que Bem pessoa querida, maravilhosa, mas não entrega. é que tem essa relação da culpa e da responsabilidade. Isso. As pessoas gastam muito tempo hoje culpando os outros. E elas não se autoanalisam falando, poxa, beleza, eu tenho aqui, vamos lá, estou no trabalho, eu tenho essas 8 horas. Pô, mas não estou entregando, não estou fazendo isso, não estou. Qual a minha parcela de responsabilidade? Poxa, estou lá com a minha família dentro das 8 horas. Não dou atenção para o meu filho, não brinco com isso, que não sei o quê. Pô, qual a minha responsabilidade? Ah, porque é culpa do meu trabalho, que eu estou estressado. Isso. Então, entra muito porque a gente falou ali, essa é a teoria, né? A teoria da tríade do tempo, do 8 e do 8 ali. Mas na prática entra muito o aspecto comportamental, né, Sim, Jorge? mas na prática, boa gestão do tempo só não funciona porque a pessoa não coloca em prática, entendeu? Porque boa gestão do tempo, na minha humilde opinião, é postura, é comportamento, é escolha. Tu escolhe, se tu for a pessoa certa no lugar certo, Sim. evidentemente, né? Sim. Partindo do pressuposto que tu é a pessoa certa no lugar certo, tu pode escolher ser eficiente ou incompetente. Tu pode escolher ser uma boa liderança, não crachá, ou não. Tu pode escolher fazer uma boa gestão do tempo ou não. Uma escolha. Por isso que o elemento circunstancial afeta tanto. Porque, mas todo mundo amanhã vai chegar mais tarde, porque vamos num happy hour e tal, e aí combinamos amanhã de começar um pouco mais tarde. Depois a gente recupera. Ah, mas eu tenho que deixar pronto um negócio que tem que... Mas, pô, o grupo todo vai, né? Eu vou ficar de fora. Não, mas peraí, qual é o teu trabalho? Qual é a tua função? Entendeu? Qual é o teu propósito? É essa visão de propósito. Ó, eu diria o seguinte, gestão do tempo é técnica. Esse era, né? A gente ia perguntar, Jorge, tem que ter, porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, nós mesmos, tá? A gente se identifica com isso. A gente vê que realmente muitas das coisas que a gente colhe às vezes é muito da nossa responsabilidade, né? Claro. E precisamos de uma técnica, Isso. Jorge. Precisamos. De uma receita, Isso. né? Acho que as pessoas que estão nos ouvindo ali também, porque a gente aprendeu aqui, pelo que eu vi, que a gente tem muito ali. A gente pode escolher, se eu tenho um problema com o tempo hoje, isso pode ser uma escolha minha Claro. de não querer ter mais, mas isso exige também que eu trabalhe o meu aspecto comportamental, né? Saber lidar com a situação, mas eu preciso de uma técnica. Isso. Precisamos de uma vencer receita. essa procrastinação. Exato. Começa com o teu planner. Começa com o teu... Hoje em dia, agora vai no Tem Google, até os o cara vai no Pronto. Google, digita Eu ia planner, dizer isso, tu. Olha, se tu vai usar o Flipchart, se tu vai usar o planner, se tu vai usar o teu celular, o teu funcionar pra computador, você, não né? importa. Só que isso tem que estar visível, tá? Se tem um negócio tecnicamente que funciona bem em gestão do tempo, é visível. Por isso que algumas empresas, alguns setores fazem aquele quadro de tarefas. Já viram, né? Ó, aqui, ó, metas tal, para essa semana, tal, entendeu? Que legal, isso é Claro. ciência também. Claro, é porque diariamente, tu abre o teu computador, a primeira coisa que aparece, pum, é o teu planejamento. Opa, que dia é Você hoje? está me dando uma ideia aqui, claro. Jorge. Mas isso é técnica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tecnicamente é facílimo. O diabo são as pessoas que não seguem isso, entendeu? Legal. Que não escolhem ser Aham. técnicos. Por quê? Porque boa gestão do tempo é racionalidade, cara. É lado esquerdo do cérebro. Tu precisa ser racional. E como um racional é visto? Como um chato, CDF, não sei o que e tal. Entendeu? Então tu tem que escolher. E eu não estou dizendo que
sendo racional, tu vai ser mal educado. Mas as posições estratégicas de uma empresa exigem a Exato, racionalidade. exatamente. Então, primeiro, técnicas. Tenha o teu planejamento. Saiba quais são as tuas funções. Descreva as tuas funções. Bota lá na planilha lá do Excel, enfim. Às vezes as pessoas fazem, não têm clareza do que elas têm que fazer, né? As pessoas não agem, elas reagem. A gestão do tempo ruim normalmente tem a ver com reatividade, entendeu? Não com agir, com reação. Tu reage ao estímulo. Olha, tá atrasado, corre atrás, não sei o quê. Como é que tu fez isso? Entendeu? Então tu tá só reagindo. Comunicação reativa. Normalmente ela gera conflito, inclusive. Porque não importa o que tu diz, importa como tu diz, né? Sim. Que legal, isso é um bom importante. Então, planejamento está na nossa cultura. A gente está falando praticamente da nossa cultura toda aqui, né? Planejamento, organização, disciplina. Então, Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Boa gestão do tempo está na cultura de 10 em cada 10 empresas. Mas então, por que isso é? Porque uma coisa está na cultura, outra coisa é prática, né? Outra coisa que funciona super bem, agenda. Porque o planejamento, eu estou falando de visão sistêmica. Assim, ó, tu olha e tu enxerga o mês de junho todo, com todas as tuas tarefas e funções que tu deve desenvolver. E ali dentro tu ainda vai adicionar, eu quero também ver isso. Eu quero fazer uma pesquisa daquilo. Tu vai adicionando elementos. Então, tu tens uma visão holística, ok? Estou vendo tudo aqui. Estou vendo o mês de junho, minhas tarefas, minhas funções, tal. Muito bem. O que é importante. Ali está tudo importante, eventualmente. Escrito e visto. Visto. Isso. Escrito e visto. Aí tu tens uma agenda. Uma agenda pessoal. Uma agenda assim. E aí eu, de novo, não, mas eu uso a minha agenda digital. Usa o que tu quiser, desde que tu tenha ela à mão, assim, que tu possa ver. Nessa agenda, passe a anotar tudo. Tudo. Entendeu? Não, mas eu não vou esquecer. Vai. Só para tu dizer que não vai esquecer, quer dizer que tu vai. Já esqueceu. Entendeu? Então, assim, anota tudo. Minha mulher disse que assim, Jorge, tu tem problemas. Eu acho que tu tem que consultar um psicólogo, alguma coisa assim, porque eu tenho algumas tarefas anotadas para o ano que vem já. Né? Sempre no mês de agosto, setembro, eu compro a agenda do ano seguinte. Né? Que é quando começa a chegar. Né? E eu compro, porque daí eu tenho coisas anotadas na agenda desse ano, que já sabe o ano que vem. Meu Deus, isso aqui é um negócio que tu está pensando em fazer. Isso, eu estou pensando em fazer. Então, eu já vou definir um mês do ano que vem, já vou deixar anotado, porque quando chegar lá eu quero... Legal, Jorge. Tu tens uma agenda. E nessa agenda, não te preocupa, assim, rabisca. Digita qualquer coisa que te faz lembrar do elemento. Qualquer coisa, tudo. Bota tudo que tu puder na agenda. Eu vejo que o pessoal faz muito isso com a saúde, né? Por exemplo, eu tenho que ir no dentista. Não anoto. Chegou o fim do ano, o que você fez? Aí quando tocou aquela música, o que você fez? Exatamente. O negócio fica tipo assim, poxa, esse ano eu não fui no médico, esse ano eu não fui no dentista. E aí fica aquela coisa, tipo, aí vira urgência. Isso, claro. Né? Deixou de ser importante. Exatamente. Eu acho que essa a tua... para mim foi uma sacada. Que a urgência ela é provocada por nós mesmos quando a gente não lida com o importante. Exatamente. Então escrevi ali, né? Anotei tudo na agenda. O que mais, Jorge, a gente pode fazer? Lembrando que urgentes surgem. Eu estou falando daquela urgência que a gente mesmo provoca. Poderia ter planejado. Na verdade é assim. Não, o cliente ligou e ele quer agora. Isso é urgente. Mas 20% de urgência é aceitável. Tá tudo bem, cara. Urgente faz parte do processo. Estou com o meu planejamento, visão sistêmica, vejo tudo. Estou com a minha agenda, tudo anotado. Aí é que vem essa cara. Vou só arrancar uma folha de olha só. Aqui eu tenho uma agenda 2024 que está rabiscado. Aqui tem as formaturas de final de ano que eu tenho que ir, estão anotadas aqui. Se pegarem a minha agenda, que é um cadernão grande, algumas pessoas não vou entender porque é rabiscado mesmo. Só que semanalmente, aí vai o que melhorou significativamente a minha gestão do tempo. Toda sexta-feira, eu pego uma folha, dia 4, um rascunho, e eu coloco ali o primeiro dia da semana. Eu pego a minha agenda e olho aquela semana e anoto 1, 2, 3, tudo que é importante. Tem que fazer isso nessa semana. A semana que precisa ser feita. Na próxima. E aqui do lado eu coloco as urgências e os elementos circunstanciais que podem surgir. Então, eu me policio para não terminar a próxima semana sem que os tópicos importantes tenham sido
riscado. Entendi. E urgente, eventualmente, se eu puder, ou circunstancial, eu jogo para frente, não tem problema. Mas, não, mas, cara, isso aqui agora tem que ser feito, então traz para cá, entendeu? Planejamento, agenda com tudo, descrição semanal de todas as tarefas e ações que tu tem que fazer naquela semana. Tu não deverias. Por quê? Porque não é ciência exata. Sim, Então, sim. situações acontecem muito. Mas tu não deverias terminar sem que isso estivesse pronto. Vocês não imaginam a satisfação que é tu chegar na sexta-feira ou no sábado, que eu trabalho no sábado, pegar aquele meu papel, ele está tudo riscado, todo pronto, tudo feito. Jorge, a gente está buscando essa satisfação faz uns 3 anos. É a maioria das pessoas, entendeu? Porque E olha só para terminar. Jorge, mas nem sempre dá. Não, nem sempre dá. Eventualmente eu não consigo. sim. Aham. Eventualmente eu não consigo. Mas na rotina eu consigo. Se fizer uma tríade do tempo de um especialista em gestão do tempo, vai dar 70, 20, 10. Sim. Entendeu? Mas certamente o importante vai ser maior que o urgente vai ser maior que o E circunstancial. tem muito daquilo também, né, Jorge? Assim, como é muito interno de cada pessoa. E como que é possível dentro de um grupo vai de 20 pessoas com a mesma função, com a mesma responsabilidade? 15 conseguem, 5 não. É. Então isso vem muito ali da forma com que cada um planeja, com que cada um se organiza. Pelo que eu vi aqui, vai muito internamente de cada pessoa. Mas a pessoa, ela que vamos dizer que ela é hoje desorganizada com isso. Tem salvação, Jorge? Mas claro, claro. Tem salvação? Sem Será dúvida, que ela, sem- ela está ouvindo hoje e fala, meu Deus, eu não tenho salvação. Não, mas eu tenho. Tem, mas com certeza tem. Só que tem o seguinte, tem um período de adequação. Por quê? Porque Precisa tua formar um vida está hábito, esculhambada. Olha, esses dias eu estava vendo um podcast, por sinal, e os caras estavam falando de educação financeira. Pô, estou endividado. Quando tu tá endividado, é uma bola de neve, né, cara? Aquilo, tu vende o almoço para comprar janta, né? É um negócio assustador. Desesperador. Até que tu para, não é? Por quê? Porque é o seguinte, isso vai terminar em algum lugar. Ou tu vai vender a tua casa, ou tu vai... Mas vai. Vão tomar tudo. Entendeu? Parou. Vamos lá. Para tudo, senta, anota. Qual é a primeira orientação do pessoal da área financeira? Anota. Uhum. Quais são as tuas dívidas hoje? Com quem tu pode negociar? Com quem tu tem que falar e dizer, amigo, olha só, eu vou te pedir mais um prazo. Né? E a partir daí, e quais são as tuas despesas? O que eu posso diminuir? Tá? O teu carro, vende, pega uma... Aí vai o importante, o urgente, né? E o que acontece quando tu faz isso? Qualquer pessoa, por mais endividada que seja, ela se reorganiza. Sim. Para isso que existem consultores nessa área. Uhum. Então, gestão do tempo é a mesma coisa. Para tudo, faz o teu planner, entendeu? Pô, mas esse mês, além daquilo ali, eu tive que botar um monte de coisa em dia. Sim, que estava represado, né? Uhum. Se tu colocou em dia, tu vai perceber que aos poucos tu vai otimizando as tarefas, tu vai utilizando melhor o tempo, até o momento que, pasmem, tu vai sentar na tua mesa, para quem trabalha desse jeito, e vai dizer, Vou adiantar. o que eu tenho para fazer? Uhum. Tu vai descobrir que tu não tem nada para Sim. fazer, segundo o planejamento. E é essa a hora que tu deixa de ser simplesmente operacional e te torna estratégico. Que aí você pode Daí tu ver pensa, onde eu posso trazer negócio, onde eu posso aí produzir tu planeja, mais. Uhum. entendeu? É a função de liderança, por exemplo, é uma competência da liderança. Tu precisa enxergar o teu setor, o teu grupo, a tua equipe mais adiante, né? Uhum. Como é que tu vai fazer isso? Tu tá correndo o dia todo Sim, com o extintor na sim. mão, apagando incêndio. Tu não vai conseguir. Tu vai virar um operacional. E o que eu estou querendo... Sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não importa qual função tu exerça dentro da empresa. Qualquer função. Se tu te organizares, tu vai otimizar os trabalhos, vai melhorar a tua utilização do tempo e tu vai chegar para o teu líder de área, por exemplo, e vai dizer, eu estou com uma ideia legal aqui, ó. Fazer isso aqui nas prateleiras, sei lá, entendeu? Sim. O cara vai, sabe que é uma boa ideia? Mas de onde que veio essa ideia? Veio do tempo que tu teve para pensar nisso. Entendeu? O comprometimento também em melhorar, né? Escolha. Boa gestão do tempo é escolha. Assim como o endividado escolhe arrumar a sua situação financeira. Era isso que eu leio bastante também, né? E muito do que eu leio sobre comportamento, que eu acho que isso é a grande sacada, né?
Porque quando a gente faz gestão de pessoas, o comportamento ele é o que rege É. o negócio. E tem 8 bilhões de pessoas e 8 bilhões é um negócio que não tem como calcular, não é uma ciência exata. Mas tem sinais que mostram para gente. Pessoas desorganizadas no trabalho são desorganizadas em casa. Sim, E você pode ver que são pessoas endividadas. Uhum. Você pode ver que uma coisa. Não tem como eu ser desorganizado no trabalho e ser muito organizado em casa. Não, Não tem como eu ser desorganizado no trabalho e ser um cara com gestão financeira. Quer dizer, que o aspecto do negócio é mesmo comportamental. E uma coisa vai refletir na outra sempre. Mesmo se você organiza, às vezes, o aspecto financeiro, às vezes, indiretamente, você vai organizar o teu trabalho, porque o hábito de o organizar... nível de estresse diminui, tu enxerga de forma mais sistêmica, sabe? Tu aprimora a tua habilidade de gestão de pessoas. Quando eu digo gestão, eu falo de interação entre pessoas, entendeu? Por quê? Porque o desorganizado, ele está sempre nervoso. Sim. E dependendo do perfil do interlocutor, dois bicudos não se beijam, né? Ou seja, não é o que eu digo para ti, não, é como eu digo isso para ti. Entendeu? Como eu digo, isso pode gerar um estresse entre nós. Aí o cara vai para casa, desconta aí quer viver aquele prazer de curto prazo, já passa o cartão de crédito. Exato. E aí o negócio vai virando. É isso mesmo. Uma coisa leva a outra. Que legal, cara. Exatamente. Eu acho que essa ligação sobre o aspecto do comportamento com a gestão de tempo, eu acho que foi um grande quebrar o tabu, né? Porque as pessoas acham que não tem uma ligação sobre isso. Sabe quando tu estuda a teoria geral da administração, né? O famoso TGA, né? Todo mundo fez administração, fez TGA. Tu estuda lá o mecanicismo, né? Do Taylor e do Fayol. E ali tem a função do capataz, né? Não tem o capataz? Sabe Charlie Chaplin? Sim. Menos conversa, mais trabalho. Tu tem aquela função do capataz. Então, quando a gente fala, por exemplo, de líderes, de gestores, algumas pessoas ainda subentendem que esse indivíduo será um indivíduo fechado, mal-humorado, entendeu? E às vezes desrespeitoso. Porque era assim no mecanicismo, entendeu? E era muito comum. E pasme, né? Até hoje, alguns gerentes imaginam que ser gerente, ser líder, subir hierarquicamente dentro da empresa significa fechar a cara, se tornar uma pessoa mais fria, mais... E não. Tu pode ser um gerente, por exemplo, um líder de área extremamente exigente e ainda assim ser simpático, educado e bem-humorado. Porque uma coisa não necessariamente está ligada à outra, entendeu? Ah, Jorge, mas tu não sabe como é esse pessoal. Isso eu já cansei de ouvir. Esse pessoal é igual em qualquer segmento. É a variável humana, entendeu? Tu tem que aprender a lidar com a variável humana. É que tu nem pode mais ser mal educado com as pessoas quando tu tem função de liderança. Não pode. Não pode. Função de liderança. Por quê? Porque existe até uma coisa chamada assédio moral hoje. Hoje em dia está mais delicado. Exato. Só que é o seguinte, todas as pessoas em torno de um mesmo objetivo têm que ser tratadas da mesma forma. Né? Então, a postura que tu entrega, que tu exterioriza, define como tu é visto. Né? Porque tu é definido por aquilo que tu entrega. Muito da forma... Se as pessoas tivessem, então, mais autorresponsabilidade, autocrítica, né? Elas conseguiriam não só olhar para a gestão do tempo, mas acho que as coisas também da vida, né, Jorge? Mas aí é que vem aquilo que eu falei antes, assim, ó. A vida ela precisa ser experimentada, não contada. Tu pode até contar, mas quem está ouvindo... O cara só vai saber que botar o dedo na tomada da choque quando o cara enfiar ela. Tu precisa viver isso, entendeu? Então, assim, tu até ouve teus professores, teus pais, as pessoas que têm mais experiência, mas cada um precisa viver as suas próprias experiências. Que legal. Jorge, assim, ó, como o tempo passa rápido, né? E falando em gestão de tempo, passou muito rápido. A gente sempre finaliza aqui o nosso podcast com um quadro que a gente chama, né, Carol? Pode ou não pode? Então, eu vou pedir, por gentileza, que você olhe aqui nessa câmera aqui. Isso não é uma câmera. É a alma de quem está nos assistindo. Para falar ali aquele contato. O que pode mais quando a gente fala do assunto de gestão de tempo e o que não pode jamais quando a gente fala de gestão de tempo, Jorge. Perfeito. Quando a gente fala de gestão de tempo, pode ser comprometido
pode ter foco, ter objetivo, fazer planejamento, pode ter aspiração. Você com certeza pode ter objetivos, inclusive materiais, que não há nada de errado nisso, desde que você organize. Agora, não pode deixar de lado esses objetivos. Não pode deixar de cumprir aquilo que foi planejado. Não pode, de forma alguma, dizer que alguém é culpado por conta da tua má gestão do tempo. Boa gestão do tempo é escolha. Você escolhe se quer ser um bom gestor do tempo ou não. Que legal. Jorge, muito obrigado pela sua presença. Sempre, né? Eu e a Carol, a gente está vivendo essa experiência do podcast e a gente tem Bacana. uma grande oportunidade de conversar com pessoas que a gente tem uma admiração, que a gente é literalmente fã, e você é um deles, Jorge. Obrigado. Aquela É. frase de um prazer inenarrável, que eu sempre quis usar, eu consegui usar. Muito E obrigado. muito obrigado, né, por compartilhar conosco esse conhecimento, né, Carol? Isso aí. Eu estou extremamente grata, né, de ter passado nervosismo lá na aula dele e ele agora tá aqui, né, vendo que eu estou calma, Perfeito. parecendo, né, mais do que sendo, mas Esse podcast ele vai mudar muita relação, acredito que a relação que as pessoas têm com o tempo e também com a autorresponsabilidade, né? E muito obrigado, Jorge, por esse conhecimento, porque a Obrigada. gente acredita de verdade que conhecimento é poder. e quem sabe o que quer, Pode mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Até a próxima. Ó, administrem o tempo de vocês, hein?